Hey guys, how are you? E daí, galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Preparados para mais uma aulinha? Vamos lá? Então essa é a nossa aula de number 22 e hoje a gente vai dar uma olhadinha aqui. Primeiro, o que a gente viu na aula passada? Vocês lembram? A gente falou um pouquinho sobre biografia, falamos um pouquinho sobre o nosso verbo to be no passado e falamos sobre algumas profissões. Vocês lembram disso? Tá tudo anotadinho aí? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, organiza o teu espaço, vê se está tudo certinho, o teu material, o que eu preciso? Vocês já estão craques, já sabem de cor e salteado, mas vamos sempre dar uma relembradinha. O seu caderno, é bom que você tenha aquele que você já está usando, porque se você precisar consultar, você já está com tudo ali certinho. Você precisa do seu lápis, uma caneta, se você tiver uma caneta colorida é legal, se não, usa essa que você tem mesmo. O dicionário, é bom que esteja aí do seu ladinho, se você puder usar o Google Tradutor também é bem interessante e sempre foco e determinação, beleza? Não esqueça que, se você estiver assistindo as aulas pela televisão, não esquece de comunicar a escola, ver com a escola como é que você pega o seu material. Não pode esquecer também do quê? De clicar no link para a sua presença, senão você vai levar falta. E depois que você fizer a sua aulinha, tudo certinho, o que você tem que fazer? As atividades do Classroom, não pode esquecer disso, tá? Outra dúvida que os meus alunos têm me mandado bastante perguntas é sobre os exercícios durante a aula. Teacher, será que eu faço, eu não faço? O tempo às vezes não está dando, o que eu faço? Se organiza, veja como que fica melhor para você. O ideal é que você faça junto comigo. Só que se o teu tempo, se você não está conseguindo junto comigo, o tempo para você não é o suficiente, fica tranquilo, faz como você achar melhor. Faz as tuas anotações, coisas que fiquem fáceis para você. Você que tem que achar o teu caminho, como é que fica melhor, beleza? Bom, e hoje? O que a gente vai ver hoje? Vamos ver alguns provérbios populares. Você sabe o que é isso? Provérbio? Já ouviu falar nessa palavra? Vamos falar um pouquinho sobre o simple past, do passado. E vamos acrescentar mais algumas profissões. Vamos lá? Let's go! Provérbios populares. Você já ouviu falar sobre isso? Você sabe o que é? Então, o que são provérbios? Provérbios tratam-se de ditados populares, são algumas frases prontas, que descrevem conhecimentos sobre aspectos geralmente universais da vida, ou seja, pequenas dicas de sabedoria. Isso pois a maioria deles foi criado na antiguidade, então não é nada novo. Porém, justamente por falarem de coisas tão comuns de forma resumida, eles são utilizados até hoje. Você deve conhecer vários. A gente vai dar uma olhadinha em alguns. Por exemplo, time is money. Você já ouviu falar sobre isso? Tempo é dinheiro? O que quer dizer isso? Então, ele sempre te traz uma mensagem. O que é tempo é dinheiro? Quer dizer que se você fica perdendo tempo, né, com alguma outra coisa, você perde dinheiro, certo? Então, vamos dar uma olhadinha em alguns. E em inglês? Em inglês, alguns provérbios em inglês são ditos de maneira diferente em português, apesar de possuírem um provérbio equivalente. Então, dá uma olhadinha nesse daqui, ó. The pen is mightier than the sword. Lembrando que a pena aqui, ela representa uma caneta, né? Que na antiguidade, a pena, ela era uma caneta em forma de pena. E o que você acha que significa? Você acha que essa frase diz que eu prefiro a caneta à espada ou a caneta é mais poderosa que a espada? O que você acha que significa isso? O que quer dizer esse provérbio? Então, esse provérbio diz que a caneta ela é mais poderosa que a espada. Então, quer dizer o quê? Que às vezes uma assinatura é mais forte que uma luta e coisas assim, que uma guerra, certo? Então, esse é um provérbio bem antigo, ok? Então, vamos lá. Bom, o que eu quero que você faça agora? Quero que você observe as figuras e no teu caderno você vai escrever que provérbio você acha que é esse a partir dessas imagens. Eu vou te passar ele em inglês e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a tradução dele. Então, em português, escreva o que você acha que provérbio é esse no teu caderno. Vamos lá?
vamos lá, o que você observou nessa primeira figura? Então tem um menininho com um guarda-chuva e tá caindo do céu, parece o quê? Gatos e cachorros. Nossa, o que será que é isso? E o outro rapaz está observando os dentes do cavalo. Lembrou de algum provérbio que fale sobre isso? Então vamos ver. Em inglês, esse significa It's raining cats and dogs. Mas o que é isso? Está chovendo gato, cachorro? Quando é que eu uso esse provérbio? Em português eu digo que está chovendo muito, né? Está chovendo canivete, quer dizer, uma expressão de muita chuva, uma tempestade. E o segundo, Don't look a gift horse in the mouth. O que quer dizer isso? Um presente do bem, o que quer dizer? Quer dizer que cavalo dado não se olha os dentes, né? Então, quando você ganha um presente, você não gostou muito do presente, daí sua mãe fala, filho, cavalo dado não se olha os dentes, né? Não reclama do presente, aproveita, certo? Esses são os provérbios. Então, vamos ver mais alguns. Mesma coisa você vai fazer, vai analisar a figura e ver que provérbio que é esse. Então, na primeira a gente tem um cachorrinho latindo muito. E na segunda tem uma xícara com uma nuvem em cima. O que é isso? Vamos lá? Let's go! Então vamos lá, o cachorrinho lá latindo muito. Barking dogs seldom bite. O que quer dizer isso? E a segunda, make a storm in a teacup. Lembrou? Conhece esse ditado? Então a primeira, cão que late não morde. Geralmente, né, o cachorro que late muito, ele não morde. O que quer dizer isso? A pessoa que reclama muito, ela não briga tanto assim, ela só reclama. E a segunda, fazer uma tempestade em copo d'água. O que quer dizer isso? Às vezes você tem um probleminha bem pequenininho, mas você fica fazendo aquilo, uma tempestade, fica reclamando, ai meu Deus, tenho milhões de tarefas para fazer, não vou dar conta, esse classroom eu não consigo resolver. Você está fazendo uma tempestade em um copo d'água, né? Em inglês seria numa xícara, que significa a mesma coisa em português, certo? Então cuidado para não fazer uma tempestade em copo d'água, resolva as coisas com calma, com delicadeza, sem estresse, ok? Então, aqui nós temos alguns ditos populares, alguns provérbios, beleza? Tranquilo? Very good. Muito bem. Música, gente. Música é a melhor coisa para aprender inglês. Não se preocupem, eu não vou cantar para vocês. Don't worry, fique bem tranquilo. Essa música você com certeza conhece, você deve conhecer. Então, depois, o que você pode fazer para você dar uma relaxada? Coloca ela lá no YouTube, tem alguns sites, né, que tem a letra, tem a música. Você pode cantar, você pode dar uma relaxada. Essa você deve conhecer. Então, when she was just a girl, she expected the world, né? Um pedacinho só para você lembrar.
Essa música, ela me traz algumas palavras, alguns verbos no passado, para a gente poder dar início ao nosso passado. Será que você conhece esses verbos? Você sabe de que verbos eu estou falando? Você já viu? Você já aprendeu? No meu curso de inglês eu aprendi passado. A teacher já tinha falado alguma coisa sobre o passado na sala de aula. E aí? Então você vai dar uma olhadinha na letra dessa música, que você deve conhecer, e eu quero que você veja se você consegue identificar quais são os verbos que estão no passado. Vamos lá? Você lembrou que música que é essa? Você conseguiu dar uma lembradinha que música que é essa? Então vamos lá. Conseguiu achar os verbos? Anotou no teu caderno? Como é que você fez? Vamos dar uma olhadinha então. Em amarelo eu tenho o verbo to be no passado, lembra dele? E alguns verbinhos que terminam com ed, olha só. Por que será que esses verbos terminam com ed? A gente já vai ver. E aqui os que estão em vermelho, eles são completamente diferentes. Vocês sabem por que disso? Então, vou dar só uma pista. Eu tenho no Simple Past verbos regulares e verbos irregulares. Ai, meu Deus, teacher, o que é isso? Calma, keep calma, a gente já vai ver. Então, olha aqui, ó. Esses verbinhos aqui, se eu tirar o ed, eles já estão na forma infinitiva, bem tranquilo. E já os em vermelho, eles têm a forma deles diferente. Então, fly no presente, flew no passado. Run no passado, e assim, aliás, no presente, e depois ele na forma passada, tá? Mas se acalma, a gente vai ver com bastante tranquilidade. Então, vamos lá. Simple Past. Quando eu falo de passado simples, eu estou falando de que tempo verbal? Passado, certo? O próprio nome já diz. Então, o passado simples, ele é usado para expressar ações acabadas em um tempo definido. Então, algo que começou e terminou. Geralmente é empregado com advérbios de tempo como yesterday, 2 weeks ago, last year. Lembra dos advérbios? A gente já usou bastante advérbio, a gente usava os advérbios do presente. Always, sometimes, never, lembra? Agora a gente vai usar alguns que representam o passado. Yesterday, ontem. 2 weeks ago, 2 semanas atrás. Last year, ano passado. Então, eu vou falar sempre de coisas que já aconteceram, começaram e terminaram. Eu uso o Simple Past para me falar de coisas que eu costumava fazer no passado. Então, olha ali, ó. Peter played the piano when he was a child. Ele tocava piano quando ele era uma criança. He studied Spanish when he was a student. Ele estudava espanhol quando ele era um estudante, né? Ele já cresceu, não faz mais isso. Então, coisas que já aconteceram. Eu uso também para uma ação completa
completa no passado. He broke his tooth last week. Semana passada, o que ele fez? Ele quebrou o dente. Peter cooked dinner last night. Então, Peter preparou o jantar a noite passada, certo? E também, quando eu quero falar de várias coisas que aconteceram. He sat down, took out a notebook and a pen and started taking notes. Ele sentou, pegou o notebook, uma caneta ou caderno, né, pode ser, e começou a fazer anotações, fez anotações. Então, todas as coisas que aconteceram no passado. He made breakfast, drove his son to school and went to work. Ele preparou o café da manhã, levou seu filho para a escola e foi trabalhar. Então, todas as ações que já aconteceram, começaram e terminaram. No passado simples, os verbos são divididos em regulares e irregulares, como a gente viu lá naquela música. Só que hoje a gente vai trabalhar só com os regulares. Então, piece of cake, moleza, super fácil. Os verbos regulares, eles são super fáceis. Como o nome já diz, regular, tem uma regra única, certo? Então, vamos ver que verbos é esse, como é que eu vou fazer para ter o meu verbo no passado. Acrescento a terminação ed aos verbos regulares. Então, por exemplo, eu tenho o verbo work, to work, infinitivo. Como é que eu formo o passado? Coloco o ed, worked, want, wanted, e assim por diante, certo? Essa é a regra geral. Todos os verbos recebem ed. Porém, temos algumas regrinhas, vamos lá. Quando eu termino com e, meu verbo já tem e. Por exemplo, love, dance, ele já tem e. O que eu vou fazer? Vou colocar mais um e e um ed? Não, só coloco um D. Tranquilo, fiz o passado dele. Então, amo, amei. Trabalho, trabalhei. Quero, quis, certo? Todos os verbos no passado. Para todas as pessoas eu uso a mesma regra. Então, agora eu não tenho exceção para he, para she. Todo mundo vai fazer isso. I worked, you worked, we worked, todo mundo worked. O verbo fica sempre igual, beleza? E agora os meus verbos terminados com Y. Meu verbinho terminado com Y, precedido de consoante. O que é isso, teacher? Precedido de consoante. É quando antes do Y eu tenho uma consoante. O que vai acontecer com ele? Eu vou tirar o Y e vou colocar IED. Então, study, ele vai virar studied. E agora, se eu tenho aqui um verbo que termina com Y, mas antes dele eu tenho uma vogal. Então, olha lá. Aqui eu tenho um verbo com Y e uma consoante. Aqui eu tenho um verbo com Y com uma vogal. O que vai acontecer? Vamos pensar comigo. Então, a regra diz o seguinte. Verbos terminados em Y, precedido de consoante, eu vou tirar o Y e vou colocar IED. E quando o meu verbo tem uma vogal? Eu tenho aqui uma vogal. O que eu vou fazer? Eu volto para a regra geral e só coloco o ED. E o meu verbo vira, então, played no passado, certo? Então, cuidado com isso. Cuidado com os verbos que têm Y, só que antes eu tenho uma consoante. E os verbos terminados em CVC, não é aquela agência de turismo, consoante, vogal, consoante. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar a última consoante. Então, olha lá, stop. Ele vai virar stopped. Certo? Tranquilo? Beleza? Vamos lá, então. Aqui, então, eu tenho alguns verbinhos. Todos esses verbos são verbos regulares. Teacher, mas como é que eu vou saber se um verbo é regular ou se ele é irregular? É bem simples. Todo dicionário, dicionáriozinho bom, traz uma lista de verbos, depois você vai procurar aí no teu dicionário. Então, vai ter lá, verbos irregulares. Se esse verbo que você está procurando não estiver nessa lista, ele é um verbo regular, tá? Então, existem vários verbos regulares. Eu vou dar para vocês alguns exemplos de alguns verbos. Bom, então agora o que eu quero que você faça? Eu quero que você, no seu caderno, passe esses verbos para o passado. Vamos dar uma olhadinha que verbos são esses? Vocês conseguem identificar? O que o rapazinho está fazendo aqui? Ele está subindo, né? Eu posso usar como escalando também, climb. Aqui eu tenho uma porta, então eu vou close, vou fechar. O rapazinho está penteando o cabelo, comb. O outro está cozinhando, cook. Ela está numa impressora, está fazendo uma copy. E ele está contando, count. Então, eu quero que você passe esses verbos para o passado. Você pode copiar
no seu caderno o verbo, a tradução e o passado, ou você já pode ir direto para o passado. Vamos lá? Let's go! Então, o que eu tenho que lembrar? Da regra geral, colocar ED. E daí algumas regrinhas em particular. Então, vamos ver como é que você fez, vamos ver se você fez certinho. Então, o primeiro, o que você fez? Colocou o ED. Climb, climbed. E o close, como é que ficou? Ele termina em E, ele só vai receber D. Come, come. Cook, cooked. Copy, olha lá o Y aparecendo, tiro o Y e coloco IED. Você fez isso aí no seu caderno? E o último, counted. Então, dá uma olhadinha, corrige certinho, vê se você fez certo, se você tirou o Y, com bastante atenção, apaga se você errou, refaz, anota. É bom que você faça a tradução. Então, escalar, pode subir, fechar, pentear, cozinhar, copiar e contar. Os verbos no infinitivo. E daí como é que fica no passado? Escalou, fechou, penteou e assim por diante. Todos os sujeitos eu uso o mesmo verbo. Então, I cooked, eu cozinhei. You cooked, você cozinhou. E assim por diante. Teacher, mas em português eu tenho pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito, né? Porque a nossa língua portuguesa, ela é bem fácil, bem tranquilo. Como é que eu vou saber se esse passado ele é o perfeito, ele é o imperfeito, ele é o mais que perfeito? Tudo vai depender do teu contexto. Então, se eu fizer a frase assim, quando eu era pequeno, eu cozinhava. Ontem eu cozinhei. Quando alguém chegou, alguém cozinhara. Como é que vai ficar isso em inglês? O verbo vai ficar sempre igual, tá? Ele não muda. Olha que fácil que é o inglês. O inglês é muito fácil, né? Então, eu vou usar sempre o mesmo verbo. Então, é o contexto que vai me dizer quando que aconteceu isso. Se foi ontem, antigamente, anteontem, é o texto e o contexto que vai me falar, certo? O verbo não muda para nenhum sujeito e não muda se foi ontem, antigamente e assim por diante. Beleza? Tranquilo, super fácil. Vamos ver mais alguns verbinhos? Let's go! Então, aí agora a gente tem smell, olha lá o carinha tá cheirando, smile, sorrindo, stop, parando, study, que estamos fazendo agora, estudando, walk, andando, watch, watch TV, tá assistindo TV, e work, trabalhando. Quero que você faça a mesma coisa. Passa esses verbos para o passado, lembrando sempre das regras. Pay attention, let's go!
Lembrou das regras? Então vamos lá, vamos conferir. Smell, como é que ficou? Você colocou o ED, smell, ok. Smile, olha lá, verbinho terminado com E. O que eu faço? Coloco D apenas. Stop, olha lá, consoante, vogal, consoante. Como é que fica? Stopped. Dobrou o P? Veja aí, confere o teu. Study, o que tem lá no study? Olha lá o Y precedido de consoante. Study. Walk, moleza, walked. Watch, watched. E work, worked. Ok? Tranquilo, moleza. Vamos relembrar a tradução deles? Smell, o que o cara está fazendo? Olha lá, está cheirando, né? Smile, sorrir. Stop, parar. Study, estudar. Walk, andar. Watch, assistir de TV. Work, trabalhar. Certo? Qualquer coisa depois, você vai no dicionário, você procura a tradução. Não adianta ir na lista de verbos, porque esses são verbos regulares. Então, esses verbos você vai procurar no dicionário. Eles vão estar lá no infinitivo, você vai achar lá. Você não vai conseguir achar no dicionário, bem lembrado disso. Ah, eu procurei stopper no dicionário e eu não achei, teacher. Por quê? Porque no dicionário você só vai encontrar na primeira forma, no infinitivo. Certo? Você não vai encontrar o verbo no futuro, não vai encontrar o verbo no passado, então cuidado, você que tem que saber sempre a regrinha. Então você vai lá e procura o verbo, eu quero saber como que é parar, sempre o verbo no infinitivo. Ah, achei stop. Nossa, como é que eu faço o passado? Ah, lembrei da regra, dobrei o P, coloquei ED, parei, parou, paramos e assim por diante, certo? Lembrando sempre que o sujeito não muda o verbo, sempre vai ser o mesmo verbo. Então, o passado ele é bem fácil, o passado dos verbos regulares, então, mais fácil ainda. Vamos fazer mais alguns exercícios. Bom, então aqui você tem as figuras e você vai completar essa frase com os verbos. Mas tem um verbo certo? Não, não tem. Eu vou te dar uns exemplos do que eu colocaria, mas você pode colocar outro verbo aí. Então, olha lá. O menino está jogando futebol? Está chutando a bola? Não sei. O senhor, o que ele está fazendo? Pintando a cerca. E a Rita, ela está falando no telefone, ela está ligando, o que ela está fazendo? Completa aí no teu caderno. Ai, teacher, o que eu faço? Eu faço a frase inteira, eu só coloco a resposta? Veja você, como que você é mais rápido? Dá tempo de copiar a frase inteira. Ah, eu não sou, eu sou meio devagarzinho, escrevo com mais lento. Então, coloca a sua resposta, tá? Faça da maneira que você achar melhor, ok? Então, vamos lá, let's go! Então, eu vou te dar uma sugestão de resposta, não precisa ser necessariamente a que você colocou. Então, eu coloquei assim, o menino
jogou bola ontem. Eu coloquei que ele chutou. Tudo bem, fica no teu critério. O melhor aqui, né, porque como tem o soccer, seria o player. E o homem? O homem painted, né, do verbo pintar. Ele painted the fence this morning. E a Rita? O que você colocou na Rita? Eu coloquei colored. Ligou para a irmã, cuidado, olha aqui, um errinho de digitação da teacher, ó. Esse invite daqui eu não posso ter ed. Por quê? Porque esse meu verbo está no infinitivo. Ela ligou para a irmã para convidar. Então, quando tem o to na frente, esse meu verbo não pode ter um ed, tá? Foi um errinho de digitação da teacher. Então, cuidado aí, certo? Você já tinha percebido esse erro? Que legal, que ótimo. Very good. Let's go. Vamos lembrar de algumas profissões? Vamos lá? Será que você lembra dessas profissões? A gente trabalhou essas profissões a aula passada. Então, você vai olhar a figura e no teu caderno você vai me dizer que profissão é essa? Quem é essa pessoa? O que ele faz? Vamos lá, rapidinho. Você pode colocar um do lado do outro, um embaixo do outro, do jeito que você achar melhor. Vamos ver se você lembra? Rapidinho, let's go! Então, o primeiro, quem é o primeiro? O primeiro é o dentist. Moleza, né? Só tirar o A do português, uma palavra cognata. Lembra que a gente sempre fala das palavras cognatas? Parece, né? Bem com o português, dentist, então só tirei o A. O segundo lá, o nosso padeiro, ele é o baker, very good. O bombeiro, quem é o bombeiro? Firefighter. Anotou certinho? Cuida que tem ali um G, um H, né? Sempre dá uma misturadinha ali. E quem é esse daqui? Esse é o nosso police officer. Existem outros nomes para policiais. Lembra que nós conversamos na aula passada? E essa daqui quem é? É a teacher. Lembrando também que não importa se é homem ou mulher, a profissão é a mesma. Algumas profissões que eu coloco lá o man, o woman, mas a maioria eu uso para os dois sexos, independente, ok? Vamos relembrar mais algumas? A mesma coisa. No teu caderno escreve aí. Médico, enfermeira, veterinário, cantora, arquiteto e autor. Quem são esses? Let's go. Escreve aí em inglês no teu caderno. Vamos ver se você lembra.
Lembrou? O médico, moleza, doctor. Escreveu certinho? Confere. Quem ajuda o médico é a nurse. Very good. Quem cuida dos nossos bichinhos? O vet, né? De veterinário em português, moleza. A nossa cantora é a singer. Então, ela sing, né? Lembram do verbo? Muitas profissões vêm do verbo. O verbo sing, cantar, coloquei o ER, fiz uma profissão. E esse é o architect, também parecido com a língua portuguesa. E o último, o author, ou pode ser também o writer, né? A gente viu essas duas profissões, certo? Duas palavrinhas para a mesma profissão. E você, o que você gostaria de ser? Você já pensou sobre isso? Você tem alguma ideia? O que você vai fazer? Você vai estudar para quê? Então, vamos ver mais algumas profissões do nosso dia a dia. Então, primeiro, antes disso, vamos completar aqui com as profissões usando os verbos no passado. Então, olha aqui, a gente vai usar a profissão que a gente viu e o meu verbinho eu vou colocar no passado. Cada frase eu tenho um verbo entre parênteses. Lembrando da regra dos verbos, não pode esquecer, todos esses verbos também são regulares. Então, tá bem tranquilo. Você vai completar no teu caderno, então, com o verbo que está entre parênteses. O que eu não posso esquecer? Tira o to, quando eu estou usando o verbo, e coloco o ed, lembrando sempre das regras. Let's go, vamos lá. Então, vamos lá? Olha lá, the baker, ó, o verbo é o mesmo da profissão. O que ele fez? Ele baked, né? Ele assou o bolo ontem. Colocou o ed, já tinha o e, só coloquei o d. Perfect. The nurse, o que ela fez? Ela helped, né? Coloquei o ed. E the police officer, o que ele fez com o ladrão? Ele arrested, olha lá, ed, certo? Vamos ver os nossos verbinhos regulares, beleza? Tranquilo? Vamos ver algumas outras profissões? Então, vamos lá. Você conhece essas profissões? Quem são esses? Então, esse é o meu garçom, o faxineiro, o cabeleireiro. Será que você sabe como que são essas profissões em inglês? Então, no teu caderno, seria bom que você anotasse essas profissões. O que você pode fazer para ficar mais fácil para você? Você anota em português e depois você vai procurar no dicionário, tá? Então, o nosso garçom, quem ele é? Ele é o waiter, né? Também vem do verbo esperar. Geralmente o garçom fica ali aguardando para te ajudar e assim por diante. O nosso faxineiro, o que ele faz? Ele limpa, né? Ele clean, então ele é o cleaner. E o nosso cabeleireiro, hairdresser. Olha lá que bonitinho. Então, copia no teu caderno, escreve lá garçom, faxineiro, cabeleireiro, e depois você vai colocar em inglês para ficar mais fácil para você. Vamos ver outras profissões. E esse daqui, quem é?
é o pedreiro, o nosso limpador de rua, o nosso gari. E olha ali, ó, é uma centopeia, uma não, quem é? A dona de casa, né? A mãe, que faz milhões de coisas ao mesmo tempo. Cuida do filho, prepara uma comida, lava a roupa, é a dona de casa. Uma das profissões mais importantes, né? Que faz milhões de coisas ao mesmo tempo. Você sabe como são essas profissões em inglês? Mesma coisa, no teu caderno, copia direitinho, escreve lá pedreiro, limpador de rua, gari e dona de casa. Existem algumas, em cada lugar eu posso usar uma profissão diferente. Às vezes nos Estados Unidos é um nome, na Inglaterra é outro, tá? Então eu tenho aqui o bricklayer, eu tenho o garbage man e tenho a housewife, certo? Tranquilo? Então vamos brincar comigo? Você vai adivinhar comigo who said that? Quem falou isso? This house is a mess. The baby's crying. A casa tá uma bagunça, o bebê tá chorando. Quem será que você acha que falou isso? Só pode ter sido a nossa housewife. Alguém te pergunta, would you like something to drink? Gostaria de algo para beber? Quem fala isso para você? Só pode ser o waiter. Very good. I need to build this house. Eu preciso construir essa casa. Quem fala isso para nós? É o bricklayer. Your hair is beautiful. Seu cabelo está lindo. Quem fala isso para você? O hairdresser, certo? Então, essas algumas profissões que a gente viu. É bom que você anote no caderno e depois passe para o inglês bem tranquilo. Então, agora a hora do nosso quiz. Rapidinho, vamos lá, junto comigo. O provérbio barking dogs seldom bite significa o quê? Que o cachorro pequeno late muito, nem todo cachorro late, cachorro que late não morde. Número 2. O passado do verbo está incorreto, está errado. Aonde? No painted, no played ou no called. E 3. Lixeiro em inglês. Como que é lixeiro em inglês? É o cleaner, o garbage man ou bricklayer? O que você acha? Rapidinho aí no teu caderno, vamos lá. Número 1, ABC, 2 ABC ou 3 ABC? Let's go! Respondeu? Número 1, barking dog seldom bite. Cachorro que late, não morde. O passado está incorreto no played. Por quê? Porque eu tenho vogal. Então, eu teria que ter aqui o meu Y. E a letra C, o número 3, sorry, garbage man. Certo? Tranquilo? Very good. Então, dá uma olhadinha nas profissões. Então, nessa aula nós vimos os provérbios populares, falamos um pouquinho do simple past e falamos sobre algumas profissões, certo? Verifica as suas anotações e nos vemos na próxima aula. Bye, see you next class.